dia, queridos. Vamos começar orando pela aula de hoje, pelo dia. Santo e Eterno Deus, te damos graças, Pai, pelo dia, porque podemos estar aqui, porque a Tua Palavra tem nos desafiado. É importante para nós, para as nossas vidas, que a gente possa passar momentos aqui de aprendizado, que o Teu Santo Espírito seja abundante nas mentes e corações de todos aqui. Senhor Deus, cuida também do dia de hoje, que haja paz, haja tranquilidade no país. Abençoa, Pai, a Tua igreja, é o que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá. Queridos, lembrando, né? A gente está estudando o panorama do Antigo Testamento, mais especificamente, nesse ciclo de aulas, a gente está estudando aquela porção que na Bíblia hebraica é chamada de os profetas. E depois a gente ter passado aí, a gente já viu que os profetas da Bíblia hebraica não correspondem exatamente ao que a gente chama tradicionalmente hoje de livros proféticos. E havendo já passado aí pela maioria dos livros que, dentro dos livros dessa porção da Bíblia hebraica, são chamadas dos profetas, a gente já passou pelaquela porção de livros que, para a gente classifica como históricos, e já estamos aí, propriamente, nos livros que nós também atualmente chamamos de proféticos. A gente já estudou os profetas maiores. Daniel vai ficar para um outro momento, porque na Bíblia hebraica está na porção de livros que é chamada de os escritos. E continuamos no estudo daqueles que chamamos profetas menores. Menores porque os livros são menores, tá? Só por conta disso, tanto que eles eram agrupados num único livro chamados, que os inclui todos, chamado os 12. Quais 12? Os 12 profetas, que são os que chamamos de profetas menores. E a gente já, aula passada, a gente está seguindo a ordem, né, conforme está na nossa Bíblia, e semana passada a gente estudou Obadias. Hoje é o dia de Jonas. Não há muita coisa em comum entre Obadias e Jonas, mas tem duas coisas importantes que relacionam aí em relação a destinatários e temas de ambos os livros. Assim como Obadias, o livro de Jonas traz oráculo direcionado não a Israel, nem a Judá. E qual era a outra semelhança mesmo? Daqui a pouco eu lembro, não tem problema. E Jonas, a despeito aí dessas de estar colocado no meio dos outros livros e ter alguma similitude com alguns outros, talvez seja o livro mais atípico dentre os livros proféticos. Primeira razão, ele não traz uma coleção de oráculos. Todos aqueles que a gente estudou até agora, os que a gente vai estudar para frente, a gente tem basicamente oráculos que foram colecionados, provavelmente ou por aprendizes ou pela geração que ouviu ali. É diferente com o livro de Jonas. O livro de Jonas traz um relato de um pedaço da vida de Jonas e a interação dele com Deus acerca disso. Não é uma coleção de oráculos. Outra coisa que é diferente no livro de Jonas, como eu já estava antecipando, ele se dirige basicamente a um outro povo que não é Israel. Ele manda que Jonas vá e pregue aos ninivitas. Quem são os ninivitas? Os ninivitas são assírios da cidade de Nínive. Nínive, capital do Império Assírio. Lembrando aí, vai ser o império que vai derrubar, vamos dizer, o Reino do Norte, dali a algumas décadas. O livro, na verdade, nem faz muita menção aí a Israel, não direciona oráculos em relação a Israel, mas tem algumas lições aí que Israel poderia tirar desse anúncio aí da destruição da cidade de Nínive.
A gente não sabe quem que é o autor do livro, ok? É um livro anônimo, a escrita dele, quem compôs, quem juntou pedaços, enfim, quem editou, a gente não tem ideia. Mas há um consenso razoável de que Jonas, esse profeta, é o mesmo mencionado no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, que viveu no período do rei Jeroboão II, lá no século VIII a.C. Mas, então, apesar de a gente não saber a autoria, não sabe o período de composição, a gente sabe pelo menos de que período ali que Jonas está tratando. Uma questão que sempre acaba sendo trazida no estudo de Jonas. Deixa eu só abrir aqui parênteses sobre uma coisa, antes da gente falar do que eu vou falar em seguida. Semana passada a gente tratou de um livro que quase ninguém conhecia, ok? Obadias, na real, a gente só lê praticamente em programa de leitura integral da Bíblia. É o que aconteceu comigo e tenho certeza que com a maioria de vocês. Fora do seminário, pelo menos, Obadias não é um livro muito conhecido. O contraste disso com Jonas é tremendo, porque qualquer criancinha sabe que Jonas foi para dentro da barriga da baleia. Se é baleia, se não é, enfim. Todo mundo conhece a história de Jonas. Se ninguém nunca ouviu falar em Obadias, todo mundo sabe de Jonas. Ok? Consequentemente, é um livro que gera mais conversa. Se gera mais conversa, vai gerar mais debate. E aí eu fecho parênteses para chegar aqui no assunto seguinte. Tem muito questionamento, muito debate acerca da historicidade do livro de Jonas, ok? O que significa historicidade? Significa a factualidade, se os fatos contados ali são realmente verdadeiros, se eles ocorreram. Talvez quase tanto quanto Jó, muito já se argumentou na história da igreja acerca de Jonas ser uma história, uma parábola ou uma alegoria, enfim, independente do gênero que a gente queira classificar aí. Eu não acho que Jonas é nenhum desses dois, tá? Mas a ideia por trás é, não, isso aqui não aconteceu de verdade. Tá? Por quê? Eu separei algumas questões aqui acerca desse debate sobre Jonas, questões acerca das quais os argumentos acabam orbitando aí. Tá? O primeiro deles, lógico, a questão do peixe. E vai ter peixe desse tamanho, e vai lá ter peixe no Mediterrâneo desse tamanho. Alguém vai poder sobreviver dentro do peixe? Primeiro, você teria que riscar milagre da história para poder para debater apenas nesses termos. Tá? A gente está tratando da Bíblia, somos todos cristãos, acho que nenhum de nós aqui está disposto a riscar milagre da história. Independente disso, houve e há já assim, uma certa base já de argumentos acerca da possibilidade disso ter ocorrido. Ok? Há relatos, século XX, século XXI, de peixes grandes, sim, engolindo pessoas, inclusive casos de pessoa que sobreviveu ficando mais de 24 horas dentro da barriga de peixe. Se a pessoa está em condição ou não de quanto de raciocinar, uma coisa é certa, tá? Quem tem a ideia lá do filme do Pinóquio, do Gepeto com sua mesinha, conversando, esquece. Não é disso que a gente está falando, ok? Isso. Ninguém jamais tentou argumentar nesse sentido. O fato é, mesmo tirando a questão milagre, questão que, repito, nenhum de nós, eu tenho certeza, que está disposto a arriscar, mesmo assim, não é um relato impossível. Tá? Possível, já razoavelmente suportado por fatos, não exatamente corriqueiros, mas fatos, ok? Gente, tudo bem com isso? Aqui é algo que falam bastante, então vamos lá. Segunda questão, o crescimento acelerado da planta, ali no capítulo 4.
mais ou menos a mesma coisa. Ninguém aqui está disposto a arriscar milagre. E a gente vai ver, quando a gente chegar no capítulo 4, que aquela planta é um mover de Deus mesmo. Então, gente, estamos falando de milagre. Não vejo grande problema aí com isso, ok? Terceira questão, tamanho da cidade de Nínive. Há alguns relatos da antiguidade que teriam descrito Nínive, que descreveram Nínive como menor do que o tamanho que a gente encontra aqui. Na verdade, a gente não vê aqui o tamanho, né, da cidade de Nínive exatamente descrito no livro de Jonas. Apenas a gente vê lá no capítulo 3, versículo 3, que era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Há relatos da antiguidade que descrevem Nínive como menor do que isso. Mas também há relatos da antiguidade que descrevem Nínive com um tamanho de circunferência de cerca de 96 quilômetros. Considerando que o ser humano é capaz de andar mais de 30 aí num dia, não eu, ok? Mas, enfim, é possível. Não vai ter, assim, também muito problema com essa questão do tamanho de Nínive. Inclusive, há intérpretes que descrevem a questão do tamanho e dias para percorrer no sentido de dias necessários para percorrer para anunciar a mensagem. Então, também, assim, ainda que a gente encontre esses relatos aí conflitantes do que seria o tamanho de Nínive, também problema nenhum. Até aqui, ok? Joia. Eu vou pular o assunto seguinte aqui, a gente volta para falar logo em seguida, mas a outra questão seria a menção a um rei de Nínive. Espera um pouquinho, mas Nínive era uma cidade. Não devia ser o prefeito de Nínive para ser bem anacrônico assim? Não. Não haveria... Gente, se Nínive era a capital do reinado assírio, onde estaria o rei? Na capital. Então, por que não algo como simplesmente o rei em Nínive? E outra coisa, a palavra aqui também é utilizada para se referir a governantes locais. Portanto, problema nenhum. Que idioma que eles teriam falado? O aramaico? Será que Jonas sabia a língua dos assírios? Será que teve um intérprete? A gente não sabe, mas, gente, vamos combinar. Que livro da antiguidade esclareceria isso? Zero, nenhum. E se realmente Jonas, se a gente considerar o acesso de Jonas ao governante da cidade, nada mais natural que o governante, sim, tivesse consigo um intérprete das línguas dos povos ao seu entorno. Tranquilo. Aí resta a questão da conversão em massa dos ninivitas. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas, em resumo, o livro não traz exatamente uma conversão em massa dos ninivitas, mas isso é assunto aí mais para o conteúdo da aula. Então, não seria nem de se estranhar. Segundo, se houvesse ocorrido uma conversão em massa, que não é o que o livro fala, não parece o tipo de assunto, de matéria que seria contido num registro histórico da antiguidade. Lembrando que os registros históricos da antiguidade não são jornalísticos precisos como os registros atuais. Normalmente era deixado de lado tudo aquilo que pegava mal para o povo cuja história estava sendo narrada. Não me parece que uma conversão em massa resultante da ação de um profeta estrangeiro fosse algo que ficasse muito bonito ali para a imagem dos ninivitas. Consequentemente, é absolutamente normal que isso não fosse registrado em nada de histórico ali dos assírios. Mas, na verdade, a gente não tem nenhum relato exatamente de uma conversão em massa, mas a gente já volta para isso. Gente, com tudo isso aí colocado, se a gente lembrar que Jesus especificamente menciona a história de Jonas, dando a ela um peso de historicidade, veja, não é que Jesus chega e fala assim:
a história de Jonas, sim, aquela que aconteceu mesmo. Não é isso que Jesus fala, mas Jesus fala de fatos que iriam acontecer, relacionando a história de Jonas. Se fatos são evocados para falar de um fato que aconteceria no tempo histórico de Jesus, a conclusão que a gente chega é que estava sendo falado exatamente de fatos históricos, de coisas que aconteceram, tá? Registráveis ou não pelos anais aí dos historiadores assírios ou israelitas, apenas o que a gente tem é uma... Independente de tudo isso, o que a gente tem é um peso de que isso foi tratado por Jesus como fatos ocorridos. Gente, tudo certo até aqui, isso é muito falado. Tenho certeza que vocês já ouviram demais acerca disso. Tranquilo? Sobre o milagre do peixe, da baleia e tal, há quem defenda que o milagre não é exatamente a sobrevivência de Jonas, mas a ressurreição. Que ele teria morrido e ressuscitado. Isso iluminaria um pouco também a fala de Jesus sobre O sinal. Jonas. Porque a ideia que tem é que estava dentro do abismo, né? Dentre os mortos, né? Fala na oração dele, né? E tem até essa questão do sinal de Jonas. É que aí eu fui ler sobre o tal do sinal de Jonas e já vi que gente falando que o sinal de Jonas não seria nem exatamente isso. Seria a questão do anúncio do fim, enfim. Mas sim, é interessante a gente pensar nisso. E aliás, essa questão aí de Jonas na baleia, a gente já chega lá. Mas, joia, mais uma coisa aí. Gente, lembrando, nenhum de nós aqui, tenho certeza que tem a menor inclinação por riscar milagre da Bíblia. Tá? Então, para a gente, é quase que... Eu, na verdade, só abri essa aba aí de conversa porque Jonas é um livro que todo mundo conhece. Tá? Então, a gente vai ouvir muita coisa acerca disso. Fica até mais ok assim, para a gente pensar em Jonas como morrendo e ressuscitando ali dentro do peixe. Ok? Joia, vamos lá. Contexto do livro. Bom, a gente sabe que Jonas era um profeta ali, contemporâneo de Jeroboão II, século VIII a.C., portanto. E a gente tem coexistindo ainda Israel e a Síria. Portanto, é anterior aí à invasão assíria definitiva. E é um período que é marcado por certo sucesso administrativo de Jeroboão II. Vocês lembram que lá quando a gente estava falando dos livros dos reis, eu falei que muitos dos piores reis, sob análise de Deus, eram reis que tiveram certo sucesso em seu governo? Aqui a gente está diante de um deles. Jeroboão II realizou conquistas militares que deixaram Israel ao norte quase com o mesmo tamanho que o reinado tinha na época de Davi e Salomão. É um período de certo declínio do poder assírio. Eles já haviam sido maiores, já haviam criado problemas para Israel, e a gente sabe pela história que eles vão voltar a criar dali a algumas décadas, mas é um momento no qual o poder assírio está um pouco enfraquecido. Consequentemente, aí isso propiciou para a administração de Jeroboão uma oportunidade aí de crescimento, de certa até prosperidade econômica. Em resumo, já havia um sentimento anti-assírio em Israel, certo? Por causa das agressões anteriores e da inimizade ocorrida. Os assírios eram, dentre os povos da antiguidade, um dos mais violentos. E, naquele momento específico, Israel estava um pouquinho em paz, não era uma ameaça para eles. Só que aquele sentimento presente de ódio em relação aos inimigos que já haviam os maltratado um pouco antes e que era ali uma superpotência sempre presente, um perigo iminente, ainda que nesse momento
não tivesse condição ali de militarmente dominar Israel. Esse é o sentimento que imperava ali em Israel no período de Jeroboão II em relação aos assírios. A gente tem divisão do livro muito clara, tá? Primeiro capítulo, chamado de Jonas, ele fugindo, ele desce ali para Jope, que é mais para o sul de Israel, pega um barco em direção a Tarsis, na Espanha, em vez de ir para Nordeste, onde ficaria a Assíria. A gente sabe que houve uma tempestade, os marinheiros todos tentam descobrir o que está acontecendo, eles concluem que algum deus deve estar irado com eles, eles lançam as sortes, é indicado pelo lançamento de sortes que Jonas é o culpado. Aí eles gostariam que ele orasse ali para o Deus dele, para que o mar se acalmasse, e Jonas dá a seguinte solução para eles: pegue-me e jogue-me no mar. Versículo 12 aí do capítulo 1. Muito simples. Me joga no mar. Seria mais fácil, já que a gente está tratando de um profeta, que ele clamasse ao Deus dele, para que parasse a tempestade, fizesse, não, pera um pouquinho, Deus, não precisa judiar dessas pessoas, eu vou lá para Nínive, como o Senhor mandou. Jonas, puro e simples, bem raiz aqui, estilo dele, me joga no mar, tudo certo. Basicamente, querendo dizer o seguinte: olha, me matem que está tudo bem. Eu não pretendo ir para Nínive mesmo, aí, aliás, eu estou livre dessa obrigação e tudo mais. Enfim, os marinheiros estrangeiros, inclusive, muito surpresos ali com aquilo, reconheceram a primazia do Deus de Israel. Lembrando que na antiguidade havia os povos, havia uma certa, as pessoas viam na questão dos deuses uma disputa de qual era o Deus mais forte, tá? E aqui esses marinheiros claramente entendem que o Deus de Israel era aquele mais poderoso, capaz de controlar, inclusive, as forças da natureza consideradas as mais revoltosas, rebeldes e incontroláveis possíveis, no caso, o mar. Tá? Então, a gente tem aqui um grande impacto do poder de Deus sobre a vida e a compreensão dessas pessoas. A gente vê aí no versículo 16 do capítulo 1, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Capítulo 2, a oração de Jonas. Jonas está lá, na barriga do peixe, ainda aqui ele percebe o mover de Deus ali ao permitir que ele esteja vivo ainda nesse momento, vivo de novo, enfim, nesse momento, e ele clama a Deus. O engraçado é que essa oração de Jonas, às vezes, deixa eu escolher aqui com cuidado as palavras, ela muitas vezes é vista como modelo de oração. Conclui com um cântico de gratidão, fala de sacrifício que seria oferecido. Há muitas pessoas que destacam aí paralelismo e similitude de trechos da oração com salmos existentes, ou seja, Jonas está como que criando um salmo aqui, tá? Nessa situação. Muito polido, muito correto. Só que a gente não encontra algumas coisas aqui. Jonas não está conversando com Deus. A gente não ensina para a criança que oração é uma conversa com Deus. Jonas está aqui orando, ele está se dirigindo a Deus, ele está compondo um salmo, talvez, ou compondo no sentido de pegando pedaços de salmos conhecidos na mente dele e se dirigindo a Deus dessa forma. Só que a gente não encontra algumas coisas que seriam de se esperar nessa conversa. Jonas tentou fugir de Deus,
se recusou a cumprir a missão que Deus havia colocado para ele, um profeta, portanto, cujo ofício é trazer a palavra de Deus da forma que Deus ordenasse a ele. Ele sabe que ele está em desobediência a isso. E se a gente lê de ponta a ponta esse capítulo 2, a gente não vê Jonas arrependido. Jonas agradece a Deus, fala da restituição da vida a ele, sabe que foi Deus que agiu, sabe que foi envolto pelo abismo, sabe que o caminho natural para ele era a morte. Diz até que vai agradecer a Deus, tendo oportunidade, fazendo o sacrifício, mas a gente não vê um Jonas arrependido. Portanto, assim, eu não consigo ver nesse modelo de oração de Jonas dentro do peixe, nesse modelo não, nessa oração de Jonas dentro do peixe, o modelo que algumas pessoas enxergam. Ok, pode ser só eu, tenho certeza que não sou só eu, tá? Mas, enfim, que fique aí esse compartilhar da minha estranheza com essa oração de Jonas. Eu já fui muito fã dessa oração, tá? Em outras, quando mais novo, eu achava sensacional a forma como a questão da natureza caótica é tratada, a soberania e o poder de Deus, Criador sobre todas as coisas, o relacionamento dele com a humanidade, mas lendo aqui, pensando nisso como um fato, como um profeta que desobedeceu a Deus, foi castigado, foi colocado no reino dos mortos, diante dos mortos, e está ali, porque desobedeceu a Deus. E que conhece bem Deus, não era como aqueles marinheiros que intuíram Deus pelo ocorrido. Jonas conhecia Deus. Deus havia se manifestado, conversado com ele, dado ordens a ele. Essa oração me parece muito polida, mas muito destituída de coração. Enfim, Deus manda que o peixe vomite Jonas, e Jonas está aí no trajeto para Nínive, e agora ele vai e prega a mensagem que Deus determinou que ele pregasse aos ninivitas. Ele entra na cidade, uma cidade que levaria 3 dias aí para percorrer, e já no primeiro dia ele chega e proclama a seguinte mensagem. Olha só o sermão que esse profeta loquaz, capaz aí de, numa situação calamitosa, proferir todas as belas palavras do capítulo 2, olha só o tremendo discurso desafiador, denunciador, acusatório, se vocês quiserem. Olha só o tremendo sermão de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras aí na nossa tradução. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Gente, isso aqui parece... A ideia não é minha, tá? Mas eu estou convencido de que é isso mesmo. Isso aqui parece aquela criança que... contrariada, que o pai pede desculpas, ele pede aquelas desculpas assim, sem querer muito, sabe? Jonas está pregando como quem não quer, ele está, tá bom, tem que anunciar essa mensagem, então é o seguinte, daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. Ele não consegue nem articular direito tanta raiva que ele está sentindo de finalmente entregar a mensagem. Obediência raivosa aqui. Como eu disse, a ideia não é minha, ok? Mas eu estou perfeitamente convencido de que é mais ou menos esse espírito aqui do nosso Jonas diante da cidade de Nínive. Ele foi lá, entregou a mensagem, o oráculo de Deus, Nínive seria destruída dali a 40 dias. O porquê dos 40 dias a gente já volta. Mas o fato é que
a gente tem aqui, de novo, a figura desse profeta que não está satisfeito com o que está acontecendo. Tenho que falar isso? Eu falo, mas eu vou falar no mínimo. Aquele irmãozinho ali que judiou do irmão mais novo, pede desculpas. Desculpa, foi sem querer, aquela coisa. Mas, enfim. Gente, tudo bem com isso também? Joia. E, por fim, né, a gente descobre aí que os ninivitas, versículo 5 aqui do capítulo 3, creram em Deus. A gente já vai voltar sobre isso, mas aqui o que creram em Deus significa, basicamente, acreditaram no anúncio da promessa do oráculo vindo de Deus por meio do profeta Jonas. Tá? E se arrependeram. Proclamaram um jejum e, do trono até as pessoas mais simples, houve uma demonstração de arrependimento. O rei tirou seu manto real, vestiu-se com um pano de saco, sentou-se sobre cinzas, isso está no versículo 6, e o decreto do rei, no versículo 7. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes deem de comer nem beber. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. O rei decreta, então, um jejum aí, ele anuncia arrependimento. Olha, realmente nós temos sido violentos, isso está errado, Deus está irado por conta disso, vamos apaziguar a ira de Deus. Cobrindo-se de panos de sacos, jejum. Engraçado que o jejum é imposto até aos animais, né? Não sei se a gente ia deixar os nossos cachorrinhos sem comer. Mas, não sei, enfim, para quem gosta de cachorro, questão à parte aí, eu não consigo imaginar a Clóris deixando os cachorros sem comer. Mas, tudo bem. O fato é que o rei entende o oráculo, a ira de Deus, e resolve mudar o trajeto dele. Percebe que eles trilhavam maus caminhos aqui, né? Está no versículo 8, essa expressão é muito reveladora. E isso, talvez, no entendimento deles, aplaque a ira de Deus. Por que 40 dias? Por que Deus deu esse prazo? Se Deus está virado com Nínive, ele precisava ter mandado um profeta para Nínive para anunciar a destruição? Na verdade, não precisava. Mas, e aqui já caminhando para os temas que a gente vai abordar topicamente ali em seguida, a gente percebe que Deus está dando aos ninivitas essa oportunidade de mudar os seus maus caminhos. Foram 40, podia ser menos, podia ser mais, mas o interessante aqui é, olha, vocês têm sido maus, eu vou destruir vocês daqui a 40 dias. Não é 40 dias para aumentar o sofrimento, para aumentar a angústia, a ansiedade, o desespero. É 40 dias que possibilitam o arrependimento, a mudança de curso da vida maldosa dessas pessoas, desse povo, simbolizado no rei, mas a gente percebe que isso se aplicava ali a toda a população, a todo o povo ali, aos assírios de forma geral. Por fim, como se arrependeram, versículo 10, como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aqui está escrito, gente, como abandonaram seus maus caminhos. Não está escrito como passaram a adorar Javé, ou como mudaram seus maus caminhos. Deus se arrependeu, ou seja, mudou aí o oráculo condicional de Deus. Ele fala, não, então eu vou dar um passo atrás e não vou destruir os ninivitas nesse momento. E aqui a gente chega no capítulo 4,
o mais atípico aí dentre as histórias contidas nos relatos dos profetas. Aliás, são poucas as histórias, mas essa com certeza é das mais diferentonas. Bom, você vai lá, você anuncia o juízo de Deus, o povo se arrepende e você comemora. Só que não Jonas. Jonas ficou doido, ele enfureceu-se. A gente vai ver aqui ao longo do capítulo 4, 3 vezes Jonas dizendo, em resumo, eu quero morrer, mas não quero ver esses assírios sendo preservados. Eu prefiro morrer do que viver assim com um Deus tão misericordioso em relação aos meus inimigos. Por 3 vezes, o mesmo Jonas que foi colocado na face do abismo ali 2 capítulos para trás e fez aquela oração tão bonita, o mesmo Jonas chega aqui e fala, eu prefiro morrer. Combina muito mais com o Jonas lá do capítulo 1, que fala, quer saber do negócio? Me joga no mar e eu que morro e está tudo bem. Resumo aqui da história, antes da gente começar a tirar as lições da mensagem desse livro. Jonas, então, ora ao Senhor, e de uma forma muito diferente do que estava lá no capítulo 2. Aqui a gente vê Jonas rasgando o coração dele com raiva diante de Deus. Eu sabia que o Senhor era compassivo, misericordioso, e ia acabar perdoando esses sem vergonhas desses ninivitas, esse bando de bandido, que merece ser exterminado. Que, aliás, estão fazendo isso aí só porque faz parte da religião deles mesmo, fazer sacrifício para obter algum benefício de Deus. É essa ideia que está na cabeça de Jonas. Ele tem ódio dos ninivitas, ele quer ver os ninivitas pegando fogo, se for possível. A gente vai ver que quem quase pega fogo aqui é o próprio Jonas. Está vendo? Eu tinha esquecido alguma coisa entre Obadias e Jonas. Essa é a segunda. Justamente, essa ideia sobre o olhar sobre os inimigos. Verdade. Em Obadias a gente encontra os edomitas como comemorando a destruição ali, né, de Judá. E aqui a gente encontra o Jonas cumprindo, dentre outros papéis, cumprindo o papel de Israel, exatamente querendo ver o fogo comer mesmo em cima ali dos ninivitas. Muito bem lembrado. E obrigado, viu? Porque eu estou aqui dando aula, mas em segundo plano eu estava tentando lembrar qual que era a segunda questão que eu falei que tinha de semelhante entre Obadias e Jonas. Joia. Obrigado mesmo. Eu consigo até dar o resto da aula assim, totalmente com o HD focado nisso. Aí, Deus responde a Jonas, primeiro no capítulo 4, no versículo 4. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas, ele vai ali para um lugar a leste da cidade, constrói uma tendazinha ali para ele, fica lá vendo o que está acontecendo, mas está muito quente, a gente vê que Jonas está incomodado com aquilo. Aí Deus faz crescer uma planta para preservar Jonas do calor. Jonas fica muito feliz. Gente, esse Jonas é um cara engraçado, porque, olha só, aquele, para mim, parece uma criança mimada. A gente vê, vamos ler aqui a partir do versículo 6 do capítulo 4. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Eu até concordo, porque se tem um negócio que me tira do sério é calor. Mas assim, poxa, eu acho que o pessoal antigamente estava mais acostumado com o calor do que a gente está hoje. E assim, ele estava ali. Por que Jonas estava ali? Ele já tinha entregue a mensagem, a história já tinha terminado. O que Jonas está fazendo ali? Ele está querendo ver o circo pegar fogo. E quem está pegando fogo é ele. Enfim. Deus manda então, né, uma planta cobrir aí, livrar Jonas do calor, que lhe deu
grande alegria. É a primeira vez que a gente vê no livro Jonas sorrindo, Jonas feliz, porque não está passando calor. Eu entendo, mas aqui não se coloca. Contudo, versículo 7, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Está aqui Jonas de novo querendo morrer. E, por fim, Deus pergunta de novo para Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E Jonas responde, né? Versículo 9: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A gente não encontra a resposta de Jonas. É um livro construído literariamente como uma obra oriental, não uma obra ocidental século XXI. Portanto, terminar com uma pergunta é bastante natural por um lado, e por outro direciona a questão colocada para Jonas ao leitor também. Quando a gente não encontra a resposta de Jonas, aquela pergunta passa a ser direcionada a nós também. Tá? Há uma tradição antiga hebraica que entende que Jonas não respondeu, ficou lá, queimou e virou inclusive uma das colinas ali ao redor de Nínive. Enfim, eu olho para um relato desse e fico pensando, quem contou essa história se não foi Jonas que contou para ele? Enfim, acho que a gente pode legitimamente entender aí que Jonas acabou dando uma resposta a Deus, voltou, enfim. Pelo menos a história foi disponibilizada a quem a tenha registrado. Gente, isso é o livro aí de Jonas, passando sobre os 4 capítulos. E, puxa, eu fiquei com menos de 10 minutos para os temas aqui. O primeiro deles, grande tema teológico do livro, a ira e a compaixão de Deus. A gente começa o livro com o relato da ira de Deus. Deus está irado com os maus caminhos dos ninivitas, anuncia a destruição. Todavia, a ira de Deus é temperada pela sua compaixão. Ao contrário de Jonas, Deus é lento a se irar e é rápido em exercer compaixão e misericórdia. De novo, gente, não dá para falar em conversão em massa dos ninivitas. Deus, de certa forma, se contentou nesse momento histórico com a mudança de curso. O John Walton fala com pequenos passos na direção correta. Pequenos passos na direção correta por parte dos ninivitas e do seu rei foram suficientes para que Deus suspendesse o seu decreto de destruição sobre eles. Aqui a gente encontra... deixa eu já antecipar aqui as ideias. O livro de Jonas ele é dado a múltiplas leituras e interpretações. Eu diria que é um livro caleidoscópico. Vocês lembram que é caleidoscópio? Quando eu era criança, adolescente, estava na moda, todo mundo fazia em casa, era brinde de revista. É um tubinho com pedacinhos ou de vidro ou pedacinhos brilhantes que você vai girando e as imagens vão mudando. Acho que quem é da minha idade com certeza teve aí o seu caleidoscópio de alguma forma. O que eu quero dizer com isso? Conforme você gira um pouquinho a ótica do livro de Jonas, você encontra lições diferentes. O John Goldingay fala, por exemplo, o seguinte: sim, Jonas representa Israel. Essa é uma lição do livro de Jonas. O próprio Goldingay fala o seguinte: olha, há uma lição para potências e superpotências de qualquer momento histórico. Cuidado, Deus vai submeter vocês.
Não há poder humano que não esteja sob o poderio permissivo nesse momento. É que permissivo traz uma ideia ruim, mas sob a permissão, vamos usar o substantivo permissão, que seja sob a permissão de Deus, mas uma permissão atenta e vendo o que está acontecendo. Tem também, então, se você ajusta um pouquinho essa visão em relação às superpotências. Se você gira um pouquinho mais o caleidoscópio, e aqui já é uma ideia do John Walton, ele fala, olha, é interessante que aqui a gente ainda tem Israel e Judá existindo. A própria Israel e Judá, que vão ser objeto do juízo de Deus em seguida, elas existem. E isso também serviria de lição para elas. Olha, mudem os seus maus caminhos e a sua destruição poderá não acontecer. Tanto um quanto outro povo. O Walton ele até fala, olha, sobre Israel isso aqui traz uma outra lição, inclusive vocês estão no momento de ajuste do ajuste da ira de Deus, porque vocês estão inclusive vivendo um bom momento histórico, fruto da misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus que irrita tanto Jonas a ponto de ele dizer 3 vezes no livro, e se a gente colocar junto o fato de ele falar para os marinheiros jogarem ele no mar, a gente tem 4 manifestações expressas aqui de intenção suicida de Jonas. Por quê? Porque ele não aguenta viver num mundo governado por um Deus capaz de perdoar com tanta bondade, com tanta prontidão, de exercer graça com tanta vontade. A verdade é que Deus quer exercer a sua graça. Ele quer ser perdoador, Ele quer perdoar. A ponto de bastar os pequenos passinhos ali dos ninivitas para que Deus exerça o seu perdão. A ideia, então, de que Jonas, e aí a gente já concluindo aqui com o que seria a mensagem do livro, o livro tem várias mensagens. É como um caleidoscópio que, dependendo como você ajusta, uma mensagem se sobrepõe, parece mais importante do que a outra. A gente tem uma mensagem aos poderes constituídos, a gente tem uma mensagem a Israel, na verdade, 2 mensagens para Israel. Israel e Judá. Tá? Um alerta acerca dos maus caminhos e da necessidade de correção. Aliás, a gente tem desde o Pentateuco promessa de juízo se eles trilhassem maus caminhos. Nenhum deles ignorava isso, mas viviam como se ignorassem. E a outra mensagem que a gente tem dirigida a Israel, e aqui especificamente a Jonas, é a seguinte, olha, não seja mais irado do que Deus, que é o único que tem ira justa. Não seja mais realista que o rei. Não queira que o seu inimigo seja consumido por fogo, se afinal de contas ele é tão parecido com você. Não odeie o seu inimigo a ponto de se alegrar com a sua desgraça. E realmente aqui a gente volta para Obadias. A gente percebe nessas passagens, a gente percebe em outras porções da Bíblia. Semana passada eu mencionei Provérbios. Deus não se alegra com esse sentimento humano de alegria e desejo de destruição do outro. Muito cuidado com isso sempre. Como eu disse semana passada, vamos deixar isso para o campo do futebol e mais nada. Tá? O John Walton e o Andrew Hill, no livro deles de Panorama do Antigo Testamento, eles trazem uma outra questão aqui, que é Jonas não apenas ele é representante, vamos dizer, de Israel, como o Goldingen coloca, mas Jonas é paralelo a Nínive. Jonas, assim como Nínive, esteve em 2 momentos do livro diante da calamidade. No peixe
e agora ali no sol. Tem uma linha de raciocínio que o Walton e o Hill eles usam em relação à forma de se nomear Deus. Ela está aqui no texto da aula, depois vocês deem uma olhadinha ali. Tá? Na tradução isso é perceptível também, que a gente vê às vezes menção a Deus ou Senhor Deus. A gente vê aí o autor do livro usando termos diferentes em cada momento, e a partir ali do versículo... Cadê, hein? Eu até marquei aqui. 4, 6. A gente vê sendo utilizado a partir daí o mesmo termo que seria o Elohim, que se aplicava ao Deus como visto pelos estrangeiros. A gente vê esse mesmo termo também sendo utilizado em relação a Jonas. Eles traçam então um paralelo entre Jonas e Nínive, no sentido de que Jonas e Nínive, à beira da calamidade, foram salvos por Deus. A diferença é que, assim como a tenda de Jonas e o arrependimento de Nínive, esses remédios eram temporários, passageiros, insuficientes para resolver o problema. Era necessário algo a mais para que Nínive fosse salva, vamos dizer, de forma definitiva do juízo de Deus. A gente sabe que não foi. Nínive não foi salva definitivamente do juízo de Deus, ainda vai sofrer juízo de Deus, sim. E a gente vê que, diferentemente de Nínive, Deus coloca ali diante de Jonas algo que poderia salvá-lo eficientemente do calor, que era aquela planta. Mas o próprio Deus retira aquela planta para que Jonas perceba que não é ele capaz de se defender ali das calamidades. E, a partir daqui, é uma ideia que começa, que eu encontrei primeiro no Walton e no Hill, mas é uma ideia que eu vou até extrapolar um pouquinho. A partir desse momento, quando Deus tira ali, por que Deus tiraria a planta que havia preservado Jonas? A história, na verdade, já acabou, do profeta que anunciou a destruição de Nínive aos ninivitas. Os ninivitas se arrependeram do jeito ali que aconteceu, Deus os poupou da destruição, só que a história continua em relação a Jonas. O interessante aqui é a gente observar, e essa é uma lição para Jonas, e pela falta de resposta no livro, uma lição para nós. Deus ainda queria tratar com o próprio profeta. Senão a história tinha acabado. Mas não. Deus não está satisfeito com aquela oração, quase que um salmo do capítulo 2. Deus quer ver Jonas rasgando o seu coração diante deles. Você está com raiva, meu filho? Joga a raiva em cima de mim. Vamos conversar sobre isso. Deus dá até uma explicação para Jonas. Aquela explicação que o justo Jó não recebeu, o bravinho de Jonas recebe. Uma explicação sobre o que está acontecendo. Uma teodiceia pelas palavras do próprio Deus. A questão é a seguinte, Jonas, eu não devia ter dó de uma cidade com 120 mil pessoas, provavelmente só os homens contados, ok? E seus animais, que não sabem o que é certo e o que é errado, sabem para os efeitos lá de Romanos, aquela noção do certo e do errado que torna qualquer um inexcusável, tanto que eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Só que eles não sabem muito mais do que isso. Eles são merecedores da misericórdia de Deus. E Deus quer tratar com Jonas. A questão não é só Nínive, a questão é o profeta. Eu tenho muito esse pensamento acerca de Esther. A gente fala muito sobre Esther, como Deus a utilizou para salvar o povo de Deus. Eu olho para aquele livro e enxergo ao mesmo tempo Deus movendo a história em favor da própria Esther, que estava lá, na Pérsia, sem demonstrar nenhum sentido de voltar ali para Israel. E, às vezes, a gente
se concentra nas tarefas, naquilo que é feito, e as pessoas são meio para isso. Só que a gente enxerga aqui um Deus que faz o contrário, que Ele usa a história para tocar as pessoas. Eu acho que é o que acontece em Esther, eu acho que acontece aqui em Jonas. Tudo isso é movido para que Deus quebre diante dele o seu profeta. E que entenda, Jonas, Nínive, assim como você são... Nínive foi, e você é objeto da minha graça imerecida. Não tenho o que você possa fazer para isso, mas sou eu que derramo a minha bondade sobre você. Portanto, eu acho que é muito pouco a gente ler Jonas com uma só dessas coisas em mente. Quando vocês forem ler Jonas a próxima vez, tenham em vista esse caleidoscópio de ideias, esse caleidoscópio de leituras, de possibilidades, de direcionamentos diferentes, de mensagens concomitantes que vão se entrelaçando, e que fique na pergunta aberta ali no final uma pergunta dirigida ao leitor. Não cabe a nós, primeiro uma constatação, não cabe a nós decidir quando Deus deveria ser irado ou compassivo. Isso está na soberania dele. E que cada um de nós, assim como Jonas se defrontou com essa questão, saiba entender que a gente é beneficiário, a gente é receptor de graça imerecida. E com isso que a gente olha com mais amor, com mais compassividade, com mais tolerância para os nossos ninivitas. Ok? Gente, tudo bem? Joia. Vamos orar então, a gente encerra em seguida. Deus amado, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, porque a nossa vida é importante para o Senhor, para aquele plano que a gente desconhece. Senhor, cuide de cada um de nós, que o Senhor nos capacite, nos oriente, nos ajude, Pai, porque somos totalmente dependentes e carentes do Seu mover em nossas vidas, Pai. Nos corrige, nos direciona, nos orienta. Cuida de nós, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém.